Bem-vinda, bem-vindo ao programa da Marilei, hoje contando uma história de superação, na verdade histórias de superações. Hoje temos a família Londres aqui, vocês vão conhecer melhor o Marcos, a Keila, o Rian e o Brian. O Isaac não está aqui hoje, mas vai estar em casa, mas você vai entender melhor que das ruas ao mundo dos negócios, Marcos Londres tem muita história para contar junto com a sua família. Prazer te receber, Londres. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E também a Keila, a esposa. Prazer em tê-la aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, Marilei. Rian, é isso? É isso. Tá e certo. o Brian. Isso aí. Não são gêmeos? Não somos. Diferença de um ano? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Vamos lá. Primeiro contar a história desse homem aqui, que... Vou só resumir, morou nas ruas, tá? Só para você entender. Como tudo começou? Onde você nasceu, Londres? Nasci em Mogi, num bairro chamado Brás Cubas, aqui próximo, inclusive. Eu morei com os meus pais ali até média de 9 anos de idade. Minha mãe faleceu aos 5, eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos, teve algumas complicações de saúde e acabou falecendo. Eu estava na faixa ali de 5 para 6 anos e meu pai, logo em seguida, 6, 7 meses depois, se casa com uma outra pessoa, um tanto quanto mais jovem. E eu sou caçula de 8 irmãos, né? Só que nessa época morava com ele só eu e meu irmão, que é 1 ano e meio mais velho do que eu só. Os outros estavam onde? Casou e já estava... Já eram mais velhos. Seguindo a vida. E essa pessoa não aceitou a gente, né? E acabou que convencendo meu pai a colocar a mim e meu irmão num orfanato. Vocês moraram onde? Lá no... Que casa de abrigo? Era em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Isso. Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que uns 6. 6 anos. Foi logo que minha mãe faleceu, então provavelmente uns 6 anos ali. 6 anos. E seu irmão? Uns 7 e pouquinho, que é 1 ano Bem e meio. pertinho. É bem pertinho também. Os dois foram morar em Ferraz num orfanato. No orfanato. Que hoje não chama mais orfanato, tá, gente? Não pode mais. Ah, é? E qual é o nome certo, então? Hoje é uma casa de crianças em vulnerabilidade social. Ah, é? Não existe mesmo? Não fala mais orfanato, É que eu sou né? antigo, então me perdoe. Imagina, mas na sua época era orfanato, com certeza. É isso, eu nem sabia que tinha mudado, inclusive. Então nós ficamos... vou falar orfanato ainda porque é o que era na época. Por 1 ano e um pouco, e aí só que era um orfanato muito pobre, assim, um estado de calamidade. Então o oficial de justiça, ali, assistente social, foram visitar aquele local e entender quem eram aquelas crianças que estavam ali, né? E foram buscar quem eram os pais. Quando chegou no meu pai e tal, foi identificado que ele tinha condições de cuidar de mim e do meu irmão e tal. Não era uma pessoa extremamente pobre, miserável e tal, e então tinha condições de cuidar. E aí o oficial de justiça obrigou que ele tirássemos a gente de lá e tem que tirar e pegar a gente de volta. E aí nesse processo ele foi buscar a gente e ali já começou ali a questão de violência, os maus tratos e tal, porque realmente estava indo contra a vontade dele. Então ficaram os 2 irmãos, voltaram para casa com essa mulher nova do seu pai. Exato. Bem mais nova que ele, pelo que você disse. Sim. E aí você sofria que tipo de violência? Agressão física. Ele batia em vocês? Ah, muito. Muito sim. E então passou-se o tempo, quando chegou ele na casa dos 9 para 10 anos de idade, ele vinha batendo a gente com muita frequência e eram surras assim bem violentas mesmo, de fato. Qual foi a pior? A pior foi quando um dia que ele saiu, trancou a gente dentro de casa e a gente morava num apartamento ali num bairro chamado Vila Cléo e ele trancou a gente. Nós não podíamos sair, brincar na rua, futebol, nada disso. Ele era contra. E nós ficamos trancados dentro de casa e estávamos com fome e decidimos tomar um danoninho da geladeira. E por ter tomado esse danoninho, ele ficou furioso, muito bravo mesmo. E quando ele chegou, perguntou quem tinha feito aquilo, quando eu disse que tinha sido eu e tal. E aí ele ficou bravo, pegou uma tábua dessas de cortar carne e bateu com aquilo na minha cabeça. E aí foi muito forte o golpe ali, que eu caí no chão, sangrando, eu apaguei no mesmo momento. Ele achou que tinha me matado, até começou a ameaçar o meu irmão que não podia contar aquilo para ninguém.
porque ele sabia que ia dar ruim, né? E aí ele ficou com uma faca ameaçando, ó, não pode contar, mas depois eu acordei e tal, viu que não era nada muito grave. E aí, então, eu e meu irmão decidimos fugir de casa, porque nós entendemos que aquilo ali era uma tragédia anunciada. Ali foi o ponto final. Foi o ponto final. Não tinha mais como. Ali já, tipo, a próxima daquela seria como, né? Então a gente... Seria matar um de vocês, né? Exato. E aí vocês decidiram, você com 9 e ele com 8 anos? Não, ele é mais velho. Ele é mais eu velho. tava com 9 para 10, eu não lembro, Uns 11 exatamente. Ele devia ter... Se eu tive 9 para 10, ele tinha 11 para 12. Se eu tinha 9, ele tinha 10. Como era é assim que é de armar um coisa. plano para fugir de casa com essa idade, com essa cabeça? O Só que vocês fugir. pensavam? Vamos fugir para onde? Então, a ideia inicial era ir para casa dos irmãos mais velhos, né? E foi o que aconteceu, inclusive. Nós fomos, só que fomos para casa de uma irmã mais velha, a mais velha de todas, só que ela já era mãe de 7 filhos. E a filha mais velha dela é 2 meses mais velha do que eu. Então, pensa, se eu tinha 9 para 10 anos... Tudo talvez, escadinha. Tudo escadinha. Onde que era a casa dela? No Jardim Laíro, um bairro também daqui Sim, de Mogi. tudo Mogi. Tudo Mogi. E ela não tinha condições de cuidar. Até acolheu a gente por um período ali, mas não tinha condições de cuidar porque também 7 filhos, Não tudo tinha pequeno, condições. nenhuma. E aí ficou um pouquinho no ping-pong na casa dela e tal. E aí esse meu irmão, que é 1 ano e meio mais velho, já trabalhava de servente de pedreiro para um cara, mesmo criança, e tinha uma indenizaçãozinha para receber. Aí, com esse dinheiro, um outro irmão que é uns 10, 15 anos mais velho que a gente, tinha um terreninho pequenininho e a gente juntou esse dinheirinho para construir um cômodo e um banheiro nesse terreninho. Vocês mesmos construíram? Aí foi o marido dessa minha irmã mais velha, que era pedreiro, tal, juntou ali. Juntou o povo e foi lá e fez. E aí, e foi morar eu, esse irmão que tinha fugido de casa, e esse que era o dono do terreno, que era mais velho, uns 15 anos mais velho que a gente, assim. Que bairro? Em Brás Cubas mesmo. Brás Cubas mesmo. Isso. E aí ele, sei lá, um mês depois, assim, tá morando junto nesse barraquinho, mas era muito simples, era só as paredes levantadas, um telhado, E um banheirinho? um banheiro que não tinha nem vaso sanitário, era Um buraco? um buraco, era extremamente, assim, pobre mesmo. E aí... Vocês passavam fome nessa época? Passava. E não Ficavam um dia não era sem pouco, comer? não. Quantos dias? 1, 2, 3, dependia, né? Aí a gente passava muita necessidade porque não tinha de onde tirar, não sabia se virar e tal. Então, eram muitas dificuldades. E aí, um mês mais ou menos depois, eu não sei exatamente... Seu irmão estava lá com vocês? Esse irmão mais velho, mas ele era alcoólatra, psicótico, doidão da vida. E aí ele começou a espancar a gente e expulsou a gente dessa casinha, a mim e meu irmão, né? Ele começou a fazer o que seu pai fazia? Exato. Espancar vocês? É isso aí. Aí a gente teve que fugir de novo. Aí foi onde a Meu Deus do céu. gente foi pra rua de fato. E Que aí, rua? Aonde vocês foram? lá pra Praça do Mirella ali, antiga Praça A do Mirella. Praça da São Benedito. São Benedito, exato. Ali foi o primeiro lugar que... Os dois juntos? Nós dois, isso. E aí ali foi o primeiro lugar que a gente encontrou, que tinha aquele coreto. Tinha não, né? Tem aquele coreto no meio da praça. E foi ali que a gente ficou ali nas primeiras noites, e depois por alguns anos também. Ali a gente tomava conta de carro ali naquela praça do Mirella ali, que na época tinha uma lanchonete chamada Gula Legal. Isso mesmo. E aí a gente... Eu me lembro. Lembra? Aí tinha o carrinho de hot dog do Carioca. Sim, tal. todo mundo conhecido ali, né? Isso. Vocês começaram a morar ali. Os primeiros dias Como de é que rua, era? Assim, morava, dormia ali e comia o quê? Aí a gente tomava conta de carro, pegava o Pegava o dinheirinho, dinheirinho. e ali na época nem era chibata, era mogiano, eu acho, o mercado. E comprava tubaína e bolacha, era o que o dinheiro ia dava. se virando. Ia se virando. É Os isso aí. dois, sempre. Né, os dois. E aí depois foi chegando também outros meninos de rua e tal, aí vai... E todos com o mesmo perfil, né? Fugiram de casa. Maioria. A maioria. Maioria. Naquele tempo, quantos meses vocês ficaram nessa vida? Não foram Foram meses, anos? foram anos, né? No total, assim, até eu me estabelecer nesse barraquinho de volta, que é onde a gente tinha construído, foi uns 10 anos, mais ou menos. Vocês ficaram 8, 10 anos na rua? Entre idas e vidas, assim, porque tinha esse barraquinho que quando a gente queria tomar um banho, fazer alguma Vocês coisa... iam lá? Mas a gente não podia dormir nem nada, porque se meu irmão chegasse, o couro comia, né? Então vocês conseguiam entrar, Então, faziam o alguma básico coisa ali e voltava pra rua. e ficaram 10 anos na rua? Nesse movimento. Se virando. Se virando, exato.
Eu sempre olhando o carro, como é que foi essa olhando o fase? carro. Não estudava, não fazia nada? Não tinha como, né? Eu ia comprar como, né? Material, né? Não tinha nem a ideia... documento? Não, nem documento. A gente foi tirar documento depois, né? Sei lá, 17 anos talvez, eu não lembro exatamente. Mas foi tirar bem depois. Porque a nossa ideia era sobreviver, né? Se manter vivo, né? Se manter vivo. A gente vivia um dia após o outro ali. Um dia de cada vez. Exato. Qual foi a virada? Existiu, na verdade, existiram algumas, assim, né? Uma das viradas que começou a mudar um pouco o jogo, eu até conto no meu Instagram, foi um dia que eu estava uns 3 ou 4 dias sem comer, tinha uns 12 para 13 anos de idade, e fui pegar uma comida de um lixo num restaurante que chamava, acho que era como que era? Bom Dia, uma coisa assim, ali perto da estação de Mogi. E ali eu estava procurando alguma coisa para comer no lixo ali, após o almoço. Eles colocavam resto de comida e tal. E eu estava procurando, encontrei, e eu estava de cabeça baixa. Quando eu olhei para frente, tinha uma menina da época da escola, que ela me viu naquela situação ali. Aí eu fiquei extremamente assim, envergonhado, me senti muito humilhado naquela situação. E aí eu saí dali andando meio sentido para Brás Cubas, beirando a linha do trem, parei ali num determinado ponto ali, me abaixei, chorei muito, assim, porque eu me senti muito humilhado, muito... Ali você sentiu o choque de morar na rua. Ali foi, de não ter uma casa. De não ter uma casa, de Família, não ter não tinha dignidade, nada, né? E essa pessoa, ela estava com a mãe dela saiu puxando ela pelo braço, porque a mãe dela percebeu que ela me reconheceu. Falou, mas como é que você conhece uma pessoa como essa, né? E aí saiu puxando ela pelo braço e tal. E eu, naquele dia, eu até pensei em pular ali a linha do trem, ali o muro, e jogar na frente do trem. Só que eu falei, cara, eu tenho que decidir alguma coisa aqui, eu não posso ficar nessa situação, né? E aí, naquele dia, eu decidi que ninguém nunca mais ia me ver naquela situação, assim, como mendigo, morador de rua, seja lá qual o nome que queira dar. E então, a partir dali, a gente começou a dormir em algumas casas abandonadas. Na época, tinha muitas casas abandonadas em Mogi, e aí lavava roupa, contava umas bicas, tomava banho dos bicos, e eu parei de se portar como um morador de rua, de fato. Então, não andava mais sujo e tal, porque eu determinei que ninguém nunca mais me viria naquela Mesmo situação. você não tendo dinheiro, não tinha um trabalho... eu comecei a melhorar a própria vida com o que eu tinha. Você com você. Exato. É o que tinha naquele momento, você se virou. Exato. Seu irmão junto. Também. E aí... O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e a gente foi vender bala no trem, fomos capinar terreno, nós fomos fazer diversas coisas. Todo assim tipo de bico para sobreviver e ter um dinheiro para comer. Exato. Pelo menos. A gente não, eu, na verdade, esvaziei até fossa. Assim, tipo... Aquelas fossas antigas, né? Antigas, Tinha tem um bairro chamado Oropó. Sim, opa, muito conhecido aqui. E na época lá era bem mais simples do que era hoje ainda, então as pessoas usavam ainda a fossa, não tinha muito saneamento básico. Não tinha saneamento básico. E a oportunidade que a gente tinha de fazer algum dinheiro era fazendo isso. E aí o tempo passou ali na casa dos 18, 19 anos, esse meu irmão foi assassinado. Seu irmão foi assassinado? Esse que expulsou a gente de casa, né? O mais velho. O mais velho, que era doidão. Que era doidão. Ele era doidão, pelo jeito, né, gente? Nem conheci, não estou falando mal dele. Não, mas era mesmo. Mas, imagina. Não, mas era mesmo. Realmente Assassinaram ele? Mas é porque... Mas era droga? Eu também. Ele bebia e saía do corpo, assim, arrumava briga e tal. Virava o giraia. Não, ele era bem doidão mesmo, assim. Aí ele Era duas pessoas. Quando ele estava sã, era um cara extremamente inteligente, um cara, sabe, bacana, resolvia um monte de problema desenrolado. Mas quando tomava uma cana, pronto. Ficava louco. Ficava louco. E aí... Ele morreu assassinado. Foi assassinaram ele. E aí esse barraquinho ficou livre. Essa casinha aí ficou livre. E aí foi quando a gente voltou para esse lugar. E perto dali tem, né, uma indústria química, na época chamava Resana, agora chama Heigold. E eu, na verdade, comecei a trabalhar de ajudante para os motoristas que tinha naquela empresa dali. Você tinha 18, 19? 18 para 19, por aí. Isso, essa faixa aí. Então eu comecei a trabalhar ali com esse pessoal e como tinha muitos caminhoneiros, então eu acabei tendo o serviço todos os dias. E ali começou a dar uma estabilizada. Seu irmão fazia o quê? Aí nessa época ele ainda ficava um pouco na rua, tal,
não quis Procurar um emprego. trabalhar e tal, começou a trilhar outro caminho, né? E aí uma outra virada que teve foi que eu estava trabalhando de ajudante com um rapaz e a gente precisava fazer várias entregas, tipo 10, 12 entregas com esse material ali da Rezana na época. E um dia fazendo uma entrega, eu precisava correr atrás da carroceria do caminhão, abrir a tampa para ele poder encostar na plataforma para descarregar o material. E eu perdi o time ali, questão de 1 minuto, e ele encostou na plataforma da transportadora sem eu ter aberto a tampa. Eu pedi para ele puxar o caminhão 1 metro para frente, ele ficou muito bravo por eu ter esquecido ali, ter perdido o time, e começou a me humilhar na frente de todo mundo na transportadora, me chamar de burro, de imprestável, que eu não servia para nada e tal. Quando eu cheguei na cabine para ir para a próxima entrega, eu falei com ele, falei, cara, que loucura, falar tudo esse monte de baboseira na frente de todo mundo. Só porque você puxou o caminhão 1 metro para frente, né? Que doideira. Ele já estava bravo, ele só descontou em mim, né? O que a psicanálise chama de deslocamento. Ele só deslocou para cima de mim a frustração que ele já estava sofrendo naquele dia. E aí ele pegou e falou para mim assim, cara, mas você é burro mesmo, ninguém mandou você não estudar, tal, quem não estuda tem que aguentar essas coisas aí. Aí doeu, foi ruim aquilo que ele me disse, mas virou uma chave. Falei, cara, Virou uma porrada. Né? Eu falei, cara, se o preço que tem a pagar para não ter que passar por esse tipo de situação, inclusive fazer esse tipo de trabalho, que é serviço pesado e tudo mais, é ter que estudar, então eu pago esse preço. E aí eu voltei a estudar nessa ocasião, arrumei uma escola que era o SESI, inclusive, que era 50 minutos andando de onde eu morava até o SESI. E aí eu tive que fazer 2 séries por ano para fazer o supletivo ali e para voltar a estudar. Então eu precisei voltar a estudar por causa de uma humilhação que eu não queria mais passar por aquilo. E aí, quando estava estudando, se conecta com outras pessoas, começa a entender o mundo por outra ótica, se começa a ver outras possibilidades. Muda o ciclo da vida, né? Mudou ali. O poder do ambiente. Exatamente. Né? Transformador foi para você. E aí comecei a entender outras coisas, aprender coisas novas. E aí, se conectando com outras pessoas, tinha umas pessoas que faziam segurança embalada, na época estava muito em alta, eu chamava de MIB, aquele homem de preto, que era terno e tal, galera que trabalhava muito famoso e tal. E eu comecei a trabalhar de segurança em algumas baladas. Então, eu trabalhava durante o dia como ajudante de caminhão ainda. À noite, eu ia para a escola, estudava das 7 às 10, 11 da noite. Saía da escola das 11, ali por ali, e ia fazer segurança em balada da meia-noite até 5, 6 da manhã. Essa começou a ser a minha rotina por alguns anos. Quais baladas você trabalhou aqui em Mogi? Na época da Black Night, você ouviu falar? Você deve ter me acompanhado lá, com certeza você me viu ali. Black Night. Do Faria, né? Do Farias, exato. Aí tinha o Castelo, que era ali do lado, era perto ali em César. O Castelo. A OVNI, lembra da OVNI? Da OVNI. Você rodou todas aquelas baladas. Trabalhava de segurança. Tinha os caras que contratavam seguranças, né? No Buchicho. Buchicho, tem até hoje. Tem, o Buchicho tem até hoje. Eu fiz segurança no Buchicho e tal. Então, eu fiquei trabalhando nessas baladas e depois eu conversando com uma pessoa, ele era motoboy, ele falou para mim quanto ele ganhava como motoboy naquela época e eu comecei a fazer conta, né? Falei, pô, eu faço serviço pesado de ajudante durante a manhã. Fico a madrugada inteira trabalhando de segurança. Juntando os 2 salários, eu ganhava menos do que esse rapaz como motoboy. E eu trabalhava dia e noite, né? Porque durante o dia eu trabalhava no caminhão. Você quase não dormia, né? Quase não dormia. Eu dormia no caminhão entre uma entrega ou outra. E aí, falei, eu preciso dar um jeito de comprar uma motinha. Aí dei um jeito lá, comprei uma motinha e comecei a ser motoboy. E aí eu comecei a trabalhar de motoboy. E o ciclo continuou. Eu trabalhava em vez de ser ajudante, trabalhava de motoboy durante o dia e continuei fazendo segurança durante a noite. Continuei trabalhando 24 horas. Seu irmão estava onde nisso? Aí já estava cada um para um lado. Tinha deslocado. Deslocado. Questão de escolhas, né? Sim. Eu decidi fazer uma escolha, ele outra. Tem que respeitar, né? Respeitar. E aí, então, eu entrei nesse loop. E estudando? Estudando, isso. Aí eu terminei ali a escola com 22 anos, mais ou menos. E aí estava nessa correria de trabalhar durante o dia como motoboy e à noite fazendo segurança embalado. E um dos meus clientes era uma transportadora. Eu consegui vários clientes como motoboy. Aqui as Mizuta era cliente na época, alguns você começa a fazer contatos, né? Você começou a conhecer as pessoas. Isso.
Na época, precisava muito despachante, de levar documento para São Paulo, não tinha essa questão muito comum, da facilidade muito de comum. hoje, né? E aí eu comecei a ter clientes o suficiente para ter serviço todos os dias, inclusive para repassar serviço para outros motoboys. Até que um dos meus clientes era uma transportadora, e aí nessa transportadora eles começaram a vender alguns caminhões lá para trocar a frota. E eu falei com o rapaz lá, falei, cara, como é que faz para comprar um desses? Falei, cara, vai em alguma agência aí e financia, né? Que os caras financiam para você, porque o dinheiro eu não tinha. Aí eu falei, legal, então eu vou. E aí eu fui para uma agência procurar um financiamento para o caminhão. Eu não tinha histórico, porque na época eu precisava ter telefone fixo, na época eu precisava ter endereço fixo, eu não tinha nada disso. Mas um rapaz me deu uma mentoria lá, né? Falou, cara, porque eu tive 2 reprovas na ficha, o banco não quis me emprestar o dinheiro. Na época o caminhão custava 100 mil. Nossa, 100 mil era muito dinheiro naquela época, né? Ainda hoje mas naquela época muito mais, imagina né? naquela, né? né? E para mim que não tinha nenhum histórico, nada, era muito mais 100 mil, né? Era um 100 mil que valia por 5, sei lá. E aí o banco teve 2 reprovas na ficha, porque não tinha perfil. E um cara me chamou e me deu uma mentoria. Falou, Marcos, olha, vai na transportadora, pede uma carta de agregamento, pede uma projeção de faturamento, fala que você vai trabalhar para eles vão garantir o serviço, me traz essa documentação que eu consigo financiar para você. E foi o que eu fiz. Aí a transportadora me deu lá com algumas resistências, mas me deu essa documentação, eu consegui fazer o financiamento do caminhão. E aí eu fui trabalhando e tal. Para pagar o caminhão? Não, primeiro... Eu não sabia nem dirigir, nem tinha carta de motorista. Então eu... Nossa, não tinha nem como dirigir o caminhão. Eu contratei um motorista para me ensinar por 30 dias, para ele me ensinar a dirigir. Ele ficou comigo por 30 dias. Quando terminou os 30 dias, ele precisou sair, porque eu não tinha condições de pagar. E então, naquela situação, eu só dirigi o caminhão vazio, porque eu ainda não tinha experiência para dirigir o caminhão carregado. E quando ele saiu, eu tive que aprender a dirigir o caminhão carregado. E minha carta demorou 3 meses para chegar. A carta E, para poder dirigir a carreta, porque eu comprei uma carreta ainda, né? A carta E demorou 3 meses para chegar, então eu fiquei trabalhando por 3 meses sem carta. E aí? Deu tudo certo, graças a Deus. A polícia não te parou? Graças a Deus, não. Você vê que Deus estava do teu lado também, O tempo todo, no mínimo os detalhes. Ali foi a virada da vida? Ali Comprar uma carreta de 100 mil reais para quem estava morando na rua? Ali começou o jogo, né? No sentido assim de mexer com empreendimentos maiores, né? Ali enxergar um mundo diferente? De negócio ou não? Não, ainda não. Ainda não? Era só sobrevivência mesmo. Sobreviver, né? E ter uma vida mais digna, digamos assim. Isso, a ideia era ter uma vida mais digna e também, se possível, prosperar, né? Mas nem pensava muito em prosperidade nessa época, não. Pensava muito em dar certo, em fazer aquilo ali acontecer. Certo. Então, ali você já podia pagar um aluguel, você já estava morando... Ainda não. Ainda não? Eu morava nesse mesmo um cômodo de um banheiro. Lá no banheiro ainda. Exato. E aí, como é que foi de lá para frente, assim, para virar a vida? Aí eu fiquei 2 anos com esse caminhão. O primeiro ano quase quebrei, porque não sabia fazer conta, um monte de situações foram acontecendo. Mas depois eu aprendi, e aí no segundo ano eu comecei a equilibrar o jogo, pagar as contas atrasadas, pagar o do mês. No final do segundo ano, que foi em 2008, eu já tinha conseguido pagar as contas atrasadas, o caminhão chegou a ficar com 4, 5 parcelas atrasadas, deu um monte de problema no meio do caminho. E eu consegui, no final de 2008, pagar todos os atrasados e pagar a despesa do mês. Falei, opa, cheguei aqui no meu ponto de equilíbrio, né? Tá tudo certo. E aí, quando foi em 2009, eu comprei o segundo caminhão. Ali foi quando você começou a equilibrar a vida. Aí ali foi quando... Para ter onde morar, isso? Ainda morava nesse barraquinho ainda. Ainda estava lá? Ainda estava lá. Mas você comia todo dia, normal, não, né? mas aí já com a vida normal, diferente. né? Ainda era muito simples tudo, mas já não tinha mais nenhum tipo de necessidade. De aperto tão grande. Na verdade, depois que eu comecei a trabalhar de ajudante, assim, eu já não tinha mais essas necessidades, porque eu já trabalhava todos os dias, aí comecei a fazer segurança embalada. Sim, então, aí sempre aparecia, sempre aparecia e aquele dinheiro que entrava era o suficiente para... Não tinha luxo, não tinha carro, não tinha nada. Claro. Mas também necessidades de fome já não passava mais, né? E aí foi em 2009 que comprei o segundo caminhão. Em 2008, desculpa. Em 2008 eu comprei o segundo caminhão. Em 2009 eu fui comprar o terceiro. Os caras falaram para mim que meu endividamento estava muito alto, que se o banco fosse me financiar, ele financiava um só.
e depois ia demorar mais uns 3, 4 anos para financiar algum outro. Aí eu falei, mas financia? O cara falou, financia. Eu falei, então financia. Aí ele me financiou, ele me aprovou uma ficha numa agência, em um caminhão. Eu fui em outra agência, aprovei outra ficha em outro caminhão e comprei 2 ao mesmo tempo. E aí? Aí ficou uma doideira, porque aí eu tinha 3 caminhões na rua, né, com motorista, e eu dirigia um ainda. Aí minha vida começou a ficar muito doido. E aí, de 2009 até 2010. Em 2010, eu já não tinha mais condições de manter aquilo e montei a transportadora. E aí foi quando eu entendi o jogo ali, porque eu trabalhava de terceiro para essa transportadora ainda. Você começou a não tinha meus entender clientes. como O jogo. funcionava, né? O jogo, exato. Você ficou observando todos esses anos. Eu fiquei observando e aí eu era agregado dessa transportadora, os 4 caminhões trabalhava de agregado para essa transportadora, que ele tinha o cliente, e aí ele me repassava o frete, então eu tinha o caminhão, ele tinha o cliente, ele me repassava e eu entendi Você aprendeu essa esse manobra. jogo, né? Eu falei, ó, então eu acho que o jogo não é ter um monte de caminhões, o jogo é você ter o cliente. O cliente para poder fazer. E aí eu contrato o caminhão depois. Sim. E aí eu entendi esse modelo. Em 2010 montei o CNPJ da Helix, da transportadora, e aí comecei a operar como transportador. Então, a partir de 2010, meados de 2010, nasceu a primeira empresa mesmo com CNPJ, com tudo certinho. E aí consegui meu primeiro cliente como transportador em 2010 mesmo, no finalzinho ali. Aí 2011 o segundo e tal, e aí começou a ganhar corpo lá. Ali você começou a entender que você era um empreendedor. Ali? Não, eu acho que eu era. Eu só não sabia o nome, né? Você não sabia. Mas que eu era empreendedor, eu acho que já era. Já era antes, Mas porque empresário, como eu motoboy falo, e tal. né? Essa coisa do. Eu acho que Eu sim. sou um empresário. Uhum. Você estava com quantos anos? Quando montei a transportadora? É. 29 para 30. Como é que foi olhar para trás? Não olhei, só fui Nem para olhou. frente. Só não tem retrovisor. Não esquece. Só pra frente. Só para frente. Como que você teve os 2 filhos? O Brian de 2005, o Rian de 2006. Então, em 2006, quando eu comprei o caminhão, foi no mesmo ano, né? O Brian tinha 1 ano e 3 meses e o Rian tinha 6 meses de vida, quando eu comprei o caminhão. E nós morávamos ainda nesse barraquinho, Você tinha um tinha cômodo e um mais. banheiro. Hã? Ele tinha mais, então. Era 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Deve ser isso aí. Porque Porque eu ele já tinha comprei 6 meses, ele tinha 1 ano e 3 em meses. 3 meses, eu comprei É, o 1 ano e caminhão 9. em setembro de 2006. Então é só fazer a conta aí. Mas era isso aí. Mas E eles eram pequenos. bebês, né? Bebês. Vai, com 1 ano e meio aí. Mas Tudo não bebezinho. Mas não que Isaac, 2 bebês, né? Porque 6 meses de vida é do tamanho Neném. dessa mofada, É um né? neném. É um bebezinho, né? E o Brian 1 ano e 3 meses. E então eu fiquei, né, de 2006 até 2010 morando ainda nessa casinha, porque eu ainda estava aprendendo a fazer as coisas, mesmo tendo os caminhões, as dívidas eram muito altas, eu não sabia muito como fazer aquilo, então eu não mudei de casa. Eu mudei de casa em 2011, finalzinho de 2010, começo de 2011, porque eu deixei essa casinha, esse barraquinho, que já estava bem arrumadinho, já tinha construído mais um cômodo, já estava mais arrumadinho, para esse irmão que tinha ido para a rua comigo. E aí depois ele precisou ficar lá e tal. Eu fui pagar aluguel. E aí nessa casa que eu fui pagar aluguel foi onde virou meu escritório da Virou transportadora. escritório. Você aproveitou, morou, escritório. Fazia lá tudo. Era uma casa de 4 cômodos e um banheiro, 2 cômodos virou empresa e 2 cômodos virou a casa. E você foi criando os meninos. Aí foi criando os meninos, né? Nesse período as coisas foram acontecendo até que em 2013 a gente conseguiu construir uma outra casa e aí começou a ganhar corpo. Como que aquele entrou na sua vida? Que ele entrou em 2020. 2020. Eles já eram maiores. Já. 13 anos. 13, 14. 13, 14. Como que você conheceu ele? Num curso de empresários. O que você fazia antes? Eu sempre trabalhei em perfumaria. Minha família vem desse segmento, né, de perfumarias. Então, desde os meus 14 anos, eu trabalhava com tio, com prima, sempre fui trabalhando com os parentes, né? E a minha família sempre foi empreendedora, meus pais também. Então, eu já tinha, quando conheci ele, já estava no segmento de cosméticos.
Aí você foi fazer um curso e encontrou ele. Sim. Como que foi conhecê-lo, assim? Que Marcos você conheceu naquele dia? Então, a gente fez um curso e esse curso foi quando ele contou a história. Todo mundo ficou impactado com esse. Ah, ele contou no curso. Ele quase não falava, né, amor? Você quase não falava da Ah, ele história. contou no dia que você estava lá. Ele contou porque a gente precisava se apresentar. Então, ele até 5 anos, ele não falava da história dele. Ele começou a falar faz uns 2 anos, quando ele foi estimulado pelo nosso pastor a falar da É o história. segundo, Você precisa, né? pelo pastor Segundo. Eu conheço. Você precisa falar a sua história, porque as pessoas precisam ser impactadas através da sua história. Então, Mas nesse dia que você estava com ele contou essa história no para grupo. todo mundo. Isso, a gente... Como que eu você descobri- sentiu isso? Ah, como todo mundo sente, né? Admiração total por ter saído das cinzas, né? Tinha tudo para dar errado e acabou se tornando um grande empresário. Marcos tem valores muito bem definidos que eu não imaginava que uma pessoa que nasceu sem valores nenhum, sem pais, sem referências, consegue ter. O que ele passa para esses meninos aqui. Como que você começou a gostar dele? Quando foi? Então, quando a gente começou a namorar em 2020, né? O curso terminou em 2019, mas a gente se relacionou em 2020. Então, mas aí, como é que foi? Ele te cantou? Você cantou ele? Como é que foi? Eu quero saber o Paranauê, como é que foi? Na verdade, a gente se encontrou quando a gente, em 2020 mais ou menos, a gente já se conhecia e a gente começou a se relacionar. Essa admiração já existia, né? Porque uma história tão impactante assim, mas acho que a gente se conectou, né, amor? A gente teve essa conexão né? de... A gente estava na mesma frequência, eu falo. A gente já sabia o que não queria, né? O que a gente não aceitava mais. Então, acho que os dois estavam na mesma frequência ali, estava na frequência quântica, né? Na mesma frequência quântica, então... Aí, Keila, como que foi para você? Você de família nipônica, né, japonesas, o pai e a mãe, filhos de japoneses que nasceram no Japão, você é neta de japonês? Correto. Você é Nisei, então. Sim. Como é que foi se relacionar com um homem negro que tinha saído da rua? Olha, pra mim foi super tranquilo. O problema foi pra eles, né? Ah, é? O problema foi pra foi eles. pra Não, pra eles eles? não, pro da minha família. Ah, né? pra família, eu nem conhecia eles. Ela Como falou, eu olhei, ele olhou também horrorizado, né? A família, como é que foi a reação da família? Ah, família tradicional japonesa, É, né? por isso que eu tô perguntando. Eles têm a cultura, né? Eu entendo hoje que a cultura é muito mais do que é apresentado pra gente. Da forma que a gente é criado, isso leva para os nossos valores, os nossos sensos, né? Tudo isso, acho que quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente carrega todos os ensinamentos que é ensinado lá atrás. Então, para eles foi difícil, né? Para os meus pais foi difícil. Hoje, graças a Deus, os meus pais, eles aceitam bem, a gente convive, temos uma vida assim muito saudável. Mas para o restante da família foi difícil, né? Ah, hoje já mudou tudo. Já todo mundo já Tem gente que a gente tirou da família. tirou da família. Né? Exclui. Né? Na verdade, Pula. fui eu, né? Mas tudo Pula, bem. pula, Tudo né? bem, Mas fazer pula. o quê? Faz parte. Faz parte. E eu faria tudo de novo, com certeza, porque o que eu vivo hoje com ele, com esses meninos aqui, a família que eu tenho é uma família assim que eu pedi realmente a Deus, a família que eu sempre sonhei. Então, eu Quando faria você isso com conheceu o Marcos, eles eram adolescentes. tinha 13 e 14 anos. Como foi conviver com eles no começo? Nossa, com eles assim foi super tranquilo. O Marcos foi essencial assim para a nossa convivência ser muito tranquila, muito saudável. Os meninos, eles são muito apaixonados pelo pai. Sempre foram muito conectados assim, né? Então, quando a gente se conheceu, a gente foi muito assim, foi muito natural, foi muito tranquilo, né? Acho que eles podem falar melhor do que eu. Então, vamos lá. O mais velho é o Rian? O Brian. É o Brian, o mais velho. Gente, eu achava que eles eram gêmeos. Só pra vocês terem uma noção. Agora que eu tô ficando mais perto de vocês, estou vendo que são diferentes. Brian, conta a sua história do seu ângulo. Desde o começo? Desde o começo. Nossa Não, Senhora. assim, resume assim. Quem é o Brian, filho do Marcos? Olha, eu desde pequeno,
como o pai contou a história dele. Ele nunca deixou transparecer o que acontecia na vida mesmo, que ele passava, o que ele deixava de viver, o que ele vivia, para dentro de casa. Então, desde o momento que eu nasci, com 1 ano e 3 meses de idade, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ter discernimento das coisas, eu nunca passei fome na minha vida, nunca passei fome, não tenho o que reclamar. Assim, a gente veio de um lugar simples, mas para mim era aquilo que eu tinha e estava tudo bem, eu vivia bem. Eu não tinha muita... Quando eu era pequeno, eu não tinha muito meu pai presente dentro de casa porque ele trabalhava muito naquela época, né? Então a gente sempre teve o que comer, nunca passamos fome, nunca passamos necessidade, mas a gente nunca teve Quando a gente era criança, meu pai não era muito presente porque ele trabalhava muito. Mas depois de um certo tempo que as coisas começaram a se estabilizar, ele montou a empresa e tal, e aí a gente começou a ter uma conexão maior. A gente começou a ficar um pouco mais próximo e tal, então a gente, desde sempre, eu tenho uma admiração muito grande por esse homem. É um cara de valores que não tenho o que dizer, né? Por onde ele chegou, de onde ele saiu para onde ele chegou hoje. Então, tem uma admiração muito grande. E eu acho que ele, assim, é essencial na nossa vida, como todo pai, né? Para um filho. E ele sempre colocou a gente, deu valores pra gente até hoje, inclusive... Até hoje, dá ensinamentos todos os dias pra gente. Todo dia que a gente tá junto, ele passa ensinamentos pra gente. Então, realmente, é um cara que pra gente é essencial na nossa vida. E ele fez com que a gente se inserisse nas empresas. Hoje, a gente, né, tá incluído nas empresas justamente porque ele fez esse trabalho desde criança. Quantos anos ele colocou vocês nessa vida? A gente começou a trabalhar com 13 para 14 anos. Não é trabalho infantil não, viu? Não, era educação. Mas vocês estudavam normal, né? Mas estudava normal, A gente né? estudava, Saía né? da escola, A gente estudava na parte da Tinha manhã. que sustentar a casa, né? A gente estudava na parte da manhã e na parte da tarde a gente ia para a empresa trabalhar. Até para entender como funcionava. Até para entender. Então a gente começou desde a base mesmo, porque meu pai sempre disse pra gente, né? Como vocês estão aqui para ser empreendedores no futuro, vocês que vão ter que assumir essa cadeira aqui que eu estou hoje, então vocês têm que conhecer do negócio de ponta a ponta. Então a gente começou na ponta mesmo, a gente ficava trabalhando lá no galpão mesmo, separando caixa, a gente fazia o básico, e depois a gente entrou para administrativo e tal, e a gente foi aprendendo. Foi seguindo, foi aprendendo. Ria, conta a sua versão. A minha versão é basicamente a mesma, né? Desde pequeno, meu pai sempre trabalhou muito, então acho que ele não pegou a fase da gente beber, talvez ele não tenha aproveitado o quanto ele aproveita hoje com o nosso irmãozinho, justamente para hoje a gente estar vivendo o que a gente vive, né? Exatamente. Para hoje a gente não passar necessidade alguma, muito pelo contrário. Hoje nosso irmãozinho, ele tem de tudo, não vai passar a mesma coisa do que a gente passou um pouco. E a minha versão é essa, né? Basicamente isso. A gente trabalha desde cedo porque a gente quer, né? Meu pai sempre induziu a gente a trabalhar para justamente estar hoje onde a gente está chegando. E é basicamente isso. Vocês fazem o que hoje? Hoje eu estou dentro da nosso novo empreendimento, né? Da academia. Conta qual que é o empreendimento, né? A academia, a gente acabou de abrir uma academia em Mogi das Cruzes, a Londres Gym. Abriu, vai fazer um mês. Enorme, que fica onde? Aqui em Mogi mesmo, Mogilar, Avenida Yoshitaro Onishi 492. Yoshitaro Onishi. Yoshitaro Onishi. Mas agora você é filho de japonês, tem que falar. Yoshitaro Onishi, tem que falar direito. Yoshitaro Onishi. Vocês cuidam hoje da academia? Hoje eu tô mais na linha de frente da academia, meu irmão ele fica mais na transportadora, na primeira de todas, na Relix, né? E antes eu tava nas lojas, né? Nas lojas dela, na Flore, lá em Itaquá. E eu fiquei 2 anos lá, trabalhando como comprador e tal. Já separei produto, peguei na base e fui escalando, exato. Aí agora eu tô mais na academia, até porque eu me identifico muito mais, né? Por ter já desde sempre treinar também, ele sempre colocou isso na gente, então desde pequeno a gente treina. Então eu me identifico super com a academia. Keila, você quando conheceu o Marcos, você estava em que nível de vida? Assim? Você trabalhava com cosméticos, você já era empresária? Já era empresária. O que você já tinha quando você conheceu ele? 2 lojas e depois que... Loja de quê? Cosméticos. Aonde? Em Itaquá. Então, com Como é que 2 chama? lojas. A Flore Cosméticos. A Flore Cosméticos. Você já cuidava das 2 lojas? Já cuidava das 2 lojas. E aí, depois que eu casei com ele, a gente fomos para 4 lojas. Aí ele começou a fazer parte também do seu mundo e você do mundo dele. Sim, mas ele agregou muito mais para mim, porque é diferente empreendedor de administrador, né? Então, eu acho que eu sou muito mais empreendedora do que administradora. E o Marcos, ele tem os 2.
né? Para chegar onde ele Teve chegou, que ele teve que fazer... apanhar para isso, né? Então, Apanhar literalmente, né? Ele colocou muita gestão e processo dentro da empresa que não tinha, um olhar assim, muito mais profissional. Então, ele Aí você agregou muito. dobrou de loja Dobrou com de ele. loja com ele. Como é que foi conquistar essa japa aí? Conta pra mim o babado. Eita, nós. Foi fácil, né, pai? Foi fácil? Já tava na rede, né? Ó, conta, eu quero saber os detalhes. Não, mas eu acho que é uma questão de conexão mesmo. Acho que a gente já tinha a conexão, sabia o que queria. Eu acho que E o quando que a não gente queria. e o que não queria também, claro. Então, quando a gente teve o primeiro contato nesse sentido, já era muito assim muito claro para a gente o que a gente aceitava, o que não aceitava, o que queria, o que não queria. E a preocupação maior era em relação aos meninos, né? Sim. Tipo, como é que vai ser isso, essa questão da convivência e tudo mais. Até porque, no meu caso, eu não tive uma boa experiência quando meu pai casou de novo com uma outra pessoa, logo depois do falecimento da minha mãe. Onde tá a mãe deles? Ela mora em Mogi também. Mora em Mogi. Mora. Mas eles moram com você. Moro. Você meio que tentou fazer o inverso do que aconteceu com você? Posso falar isso? Pode, porque assim, é uma questão de não querer repetir padrões, né? Então, Quebra de padrões. Quebra de padrões. Então, eu decidi não repetir alguns padrões, né? Nesse sentido de, por exemplo, né? Se não tinha como eu me relacionar com ela se eles não aceitassem e o contrário não fosse verdadeiro. Então, não existia a possibilidade disso acontecer. Porque Não você existia. passou exatamente por isso. Exato, então não existia a possibilidade. Então, o que ficou muito mais evidente de que a gente ia dar certo, ia ser bacana, porque logo de início a gente começou já a conviver com os meninos e foi assim, muito... nossa, eu não sei nem como explicar direito, porque foi muito tranquilo, parecia que assim, realmente já estava esperando por aquilo, né? Então, eu acho que... Vocês tratam a Keila como se fosse Não, como se mãe. fosse, Não, porque ela é É nossa minha mãe. mãe. Ela é mãe de vocês. Porque tem, às vezes não é de sangue, né? Não digo que, tipo assim, ela Biológico. pegou desde criança, mas eu era um pré-adolescente ainda, eu era basicamente a tinha 13 anos, né? E, tipo, tudo ensinamento, direção, e no momento eu acho que a gente mais precisou, ela tava ali, sabe? Porque, querendo ou não, uma separação pra gente sempre foi muito difícil. Né, por conta de muitas brigas e tipo, ele vinha e reclamava de um jeito, ela vinha, nossa, minha mãe biológica, vinha e reclamava de outro jeito. Então, tipo, uma mente de uma criança você não sabe discernir exatamente, né? Então ela estava num momento onde a gente mais precisou, então ela é minha mãe. E sua também. Com certeza. E eu sempre quis ser mãe. Então, aí eu quero saber do Isaac. Mas eu sei. Conta esse babado. Aí você pegou os meninos para criar, né? Quando eu me relacionei com o Marcos pela primeira vez, já sabia que os meninos existiam. É isso que eu falo, assim, eu não consigo entender uma mulher que se relaciona com um homem que tem filhos e não consegue aceitar os filhos. Tipo, na minha cabeça nunca teve essa separação. Eu brinco, quando eu me relacionei com o primeiro beijo que eu dei nele, eu já sabia que ele veio com combo. O combo já estava ali, O combo né? já estava ali. E eu tive que aceitar isso e foi muito natural, porque eu sempre quis ser mãe. Então, foi tudo muito leve, foi tudo muito tranquilo, porque a minha vontade, o meu sonho sempre foi ser mãe. E eu penso que Deus me abençoou com o Isaac, porque eu realmente aceitei o Brian e o Rian na minha vida como, de verdade, assim, como uma mãe deles, assim. E eu sempre digo, assim, que eu nunca quis, assim, pegar o papel da mãe deles, né? Eu quis, assim, para vir para somar. Eu quis, assim, para ser a mãe 2 e vir para somar. Então, nunca foi a minha intenção. Eu tenho amor para dar, não para dividir, entendeu? Como foi que chegou o Isaac na vida de vocês? Foi natural? Vocês programaram? Como foi? Não, o Marcos, ele não queria mais filha de jeito nenhum, né, Ah, amor? você não queria? Inicialmente Conta esse não. babado. Não, inicialmente não. Por quê? Não, porque, rapaz, filho, eu falo pra você, dá trabalho. Você quer uma? Eu tenho duas. Tô brincando, eu não dou minhas filhas pra ninguém. Não, mas Deus filho, me livre. assim, Mas filho, você ama, mas dá um trabalho. Não, eu amo também, né? Eu amo, eu sei disso. Bom, né? Seu. Graças a Deus. Mas dá um trabalho. Vocês não têm filho, ela tem. Então, 3. 3, então... 3 meninos, que é pior, eu acho. E eu prezo muito pela qualidade, não pela quantidade. Né? Aí você falou, 2 tá bom. 2 tá bom, porque até por isso também,
de 2006, quando eu comprei o caminhão com o Brian, era novinho, o Rian era um bebezinho. Até 2010, que eu fiquei por 4 anos dirigindo o caminhão, eu ficava 8 dias fora de casa. Você nem viu os meninos crescerem, Não, né? eu saía, quando eu voltava... Tava andando. Eu já estava andando. Aí eu saía e tá falando. Então, assim, eu perdi perdeu muito da vida, os né? primeiros 4 anos eu perdi. E aí depois, é lógico, de 2010 em diante a gente começou a conviver e tudo mais, mas dá trabalho. E eu sempre falei o seguinte, eu vou doar, já por uma questão de ordem divina, inclusive, de eu estar na posição de doador e eles de recebedor, né? Tudo que eu posso de conhecimento, tudo que eu posso de valores para que eles se tornem cidadãos de bem, né? Como Então, é que você eu foi sei que contando a sua história para eles entenderem? Porque eles eram muito pequenos, né? Eles foram entendendo aos poucos o que você tinha passado? Aos poucos, Foram aos de poucos. maneira natural. Eu não deixei transparecer nenhum Das tipo de necessidades, sofrimento, nada. necessidade, preconceitos que eu sofri, que eu tal, assim. Nada? Nunca deixei nada. Em casa, eu nunca Nada. vi os meninos chegar em casa e falar assim: olha, mãe, hoje eu sofri um preconceito. Nunca. Não, Nunca. esse é Pelo muito natural, contrário. né? Muito natural, Eles porque- eles acham o máximo eles serem negros e falam assim: mãe, ó, as minas. As mina pira, né? Fazer o quê, né? Como é que tem uma mãe eu japa? tento, Pessoa mas estranha, É difícil, mas é a vida. Pessoa estranha ver uma mãe japa com 2 meninos. Menina, eles Todo até mundo fala, acham. Todo Não é? mundo fala- Nossa Não, o pessoal acha que é verdade mesmo, que ela é nossa mãe de fato. Eu acho que misturou. Até parece. Sério? Engraçado, né? De boa. De boa. A convivência. O como Isaac pode, tá com né? quanto tempo? 2 anos e meio. E aí, quando ela ficou grávida, como é que foi? Foi bem legal. A gente, assim, programou mais ou menos, né? Tipo assim, vamos ter filho? Vamos. Então vamos Aí ter. você mudou de ideia. Não, mudei. Mudei por ela, né? Porque tudo que ela fez por mim, puxa vida, como é que eu não ia O fazer? que ela uma fez por coisa- você? Puxa vida, que ajudou a criar meus filhos, me fez um outro cara, né? Assim, no sentido de mudança de mindset, de paciência com eles, inclusive, e tudo mais. Então, até porque eu vim de um histórico de violência, de abuso, de brigas, um monte de coisa. Então, para explodir comigo era muito fácil. E ela, não, calma, conversa com eles. Ela seja foi um a parte ponto de boa- equilíbrio pra ponto de equilíbrio, você? mostra Você a parte bateu boa nos seus também. filhos? Bati. Bateu? Vocês apanharam dele? Pô, eu Você apanhou? Eu tomei uns tapinhas só. E você, apanhou muito? Eu apanhei um pouquinho. É? bati. Como é que foi? Não, na época era ruim, né? Ninguém gosta de apanhar, né? Não, mas assim, muito violento, eu falo. Da violência, eu falo. Não, Batia com cinta, chinelo? era. Cinta, chinelo. Não era com tábua de carne. Não era. Não Ele era. nunca pagou. Não, né? Mas você apanhou menos, é isso, Rian? Eu apanhei, até porque eu era mais esperto, né? Ele era mais lerdo. Tipo assim, Conta. Não, se eu fosse apanhar, eu ia apanhar igual, porque a gente fazia as mesmas coisas. Normalmente a gente apanhava encrenca em casa era por conta de escola, porque a gente É nunca verdade. foi fã de estudar muito. É verdade. E aí tinha uma época que a gente estudava numa escola que tinha muita ocorrência. E tipo assim, eu mais do que ele aprontava muito, entendeu? Então, tipo, às vezes eu ia fazer a assinatura da professora para não tomar. Não, eu não ele tirava a Rasga- folha. Não, rasgava calma aí, que ele me as contou coisas. isso. Agora, ó. Agora eu Isso vou eu ter que sabia. explanar. Você Só já não falou- fala o nome da escola. Não, eu não vou falar o nome da escola, mas ele Tá arrancava. vendo? Descobriu agora. Na escola tinha uma folha de ocorrências, e aí o professor marcava a ocorrência. E aí, quando o professor marcava a ocorrência, ele sabia que marcou a ocorrência, ele lá tirava a folha do Como é que caderno. conseguia fazer isso? Não, ele tirava, arrancava a folha. Não, é porque assim, o meu medo era tanto, porque eu via, né? Ele não fazia isso porque não tinha. Não, pô, Não era eu nem esperto achei- igual você. Não tinha o É. jogo de cintura, mas aí, tipo, eu ia lá. Adorei. O medo era tanto. Descobriu agora, viu, gente? O medo era tanto, tipo, eu não vou apanhar. Eu não vou apanhar. não. Eu vou me virar. Eu prefiro tomar bronca de diretor, caramba. Que não vão me porque bater, né? Uma surra. Não tem como. Aí eu ia lá, Olha como ele era mais começava a esperto que fazer a você. assinatura da professora, depois comecei a Assinatura? tirar as folhas. É. Aí eu não- Assinatura pra quê? Porque quando cancelava uma ocorrência, tipo, a professora fazia uma assinatura. Crianças E aí não eu façam via, Crianças tipo, não façam isso em casa, Eu tá? via a assinatura da professora, fazia igual, já era. Nossa, Você que viu como ele era malandro. mais esperto? Malandro Ele mesmo. era O que safado. você fala pra ele hoje? Por que você batia nele? Ele sabe já, né? É? Assim, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com o mesmo problema muitas vezes, assim, ter que tratar o mesmo problema muitas vezes. Então, eu combinava, e eu sempre tive um perfil de combinar. Então, vamos combinar? Ó, a partir de agora, vamos supor, não pode mais pular a janela da escola, não pode desrespeitar a professora, essas coisas, por exemplo. Nunca fiz isso. Vamos combinar isso? Vamos. Então, a partir de agora tá combinado, você não pode fazer isso, não é legal e tal.
Aí eu combinava. Aí no outro dia via a reclamação que tinha feito exatamente a mesma coisa ou muito parecido. Aí o pau comia. Aí, às vezes, não na segunda vez. Às vezes, a maioria das vezes era na terceira vez. Depois, ó, combinei uma vez, dei uma segunda chance. Aí, quando chegava, na terceira Você vez, se eu perdi a arrependeu de paciência. bater nele? Ah, hoje em dia sim, né? Sim. Não é legal. Acho Bate que não no Isaac? funciona. Vai bater? Se precisar, eu meto com o couro, não tem problema não. Você vai deixar? Eu deixo. Você Eu deixa? Deixo e bato também, Se precisar, não É? tem problema. Aham, com certeza. Eu não vejo Tem que ter problema. disciplina. Você apanhou, Keila? Muito, Você apanhou? muito. Sua Ah, mãe ou sou seu filha- pai batiam? Os dois. Meu pai, principalmente, era muito, muito bravo. Bravo? Muito bravo. Sério? Você chegou a apanhar de cinta? De quê? Sinta muito de Mas cinta. nunca tábua de carne. Nunca tava de Não desmaiou, você não desmaiou, tábua de né? carne. Bater e matar é diferente. Não, porque Meu pai uma nunca coisa é tentou me bater, outra matar. coisa é espancar, né? Meu pai gosta de ter autoridade. Ele é aquele japonês mesmo. Japonês japa. Que gosta de ter autoridade sobre a gente. Então, ele colocava a autoridade do jeito que ele podia. A Keila falou, Marcos, que você começou a contar sua história há pouco tempo. Por quê? Então, eu tenho como característica ser mais introvertido. Então, eu sou um cara mais introvertido, não gosto muito de exposição e falar. Então, quanto mais gente perto de mim, mais quieto eu vou ficando, né? E então eu não via tanto como necessário falar e tal. E de um dado momento, além de não achar como necessário, eu até me sentia meio que envergonhado. Tipo assim, mas que inferno, o que eu fiz de tão errado para ter passado por uma situação como essa? Então, em determinado momento, falar que passava fome, que andava sujo, que um monte de coisa aconteceu no meio do caminho, era até constrangedor para mim. Então, Você eu não nunca via como gostei muito. superação? Até então? Não. Eu nem me dava conta. Eu fui, Não me, sei, dar, eu não se fui me ligou. dar conta, assim, por exemplo, das coisas que eu já tinha construído depois que eu comecei a relacionar com ela, que um dia ela me fez uma provocação nesse sentido. Você tem noção de quem você é? Tipo assim, você tem noção do que você já construiu? Aí eu parei para olhar. Quem eu sou? O que Aí eu você construí? foi lá, quem eu sou? Quem você é? Puxa vida, eu sou um cara temente a Deus. Eu sou pai de 3 filhos maravilhosos. Sou marido de uma esposa que pedia a Deus. Sou movido pela fé e tenho uma coragem gigantesca. Então eu sou esse cara hoje. Sou um cara que eu sou movido pela fé, sou muito corajoso. Pai, amo ser marido e faria tudo isso de novo, sabe? E esse é quem eu sou. Primeiro, Deus, família, coragem e fé. Onde que vocês se encontraram na religião? Você já era evangélica? Não. E ele já era? Não. Eu já era, né? Assim, eu já Mas não conhecia, frequentava? não frequentava. Quando começou? Então, o Marcos, quando eu tive os problemas com os meus pais, quando eu comecei a me relacionar com ele e tudo, e fiquei, assim, um tempo até sem falar com a minha mãe, por exemplo. E aí, ele falou assim, claro, a gente tem raiva, mas pelos motivos, a gente tem os nossos motivos, mas nunca é saudável você brigar com os pais, né? Nunca é saudável você parar de falar com os pais, mas que a gente fala, tá tudo certo, vou esquecer, mas o coração nunca fica em paz. E o meu coração ficou assim. E ele falou assim, amor, se você não falar com seus pais, a gente não tiver a bênção deles, mesmo eles estando errados, assim, nesse quesito, a gente nunca vai ser feliz. Então, você precisa de falar com a sua mãe. Fala com ela. Ela falou assim, não, imagina, não vou falar. Assim, ele falou assim, amor, se você não fizer isso, a gente não vai ter a bênção deles e a gente nunca vai conseguir ser feliz. E da onde vem isso? É da Bíblia. Quem ensinou isso foi Jesus. Então, o ensinamento, ele transmitiu para mim de uma forma prática, da outra face. Ele deu a outra face como eu nunca vi ninguém dar. A outra face para ser humilhado e você voltar e ainda... Como? Você dá outra face para uma pessoa que... De graça. E como a igreja entrou na vida de vocês? Então, justamente foi esse Nesse espaço. momento? Nesse momento, a gente começou a se conectar mais com a religião. Porque foi através da vida dele que eu comecei a perceber as atitudes que eram os ensinamentos de Cristo, entendeu? Vamos colocar algumas fotos, que a história do Marcos é tão interessante. Eu pedi para eles mandarem algumas fotos. Aí é o neném, né? Gorducho. Você foi na formatura de alguém, não foi? Foi nada. Não, do Beni. Ele virou uma mistura de vocês, né, o neném? Uma misturinha. Pode passar a foto.
Aí, ó o Isaac. Ele fez um aninho aí? Ah, é, o aniversário dele de um aninho. Um aninho, né? Todo mundo de azul. Pode passar. Aí é a sua loja. Aí a inauguração da Flore de Mauá. De Mauá. A Flore de Mauá. E aí, Aí foi na Itália. viagem internacional com o neném. Com o neném. E os crianços, os grandes, A né? família inteira. Que lindos. Na Itália também, lá em Roma, não? Foi Roma, não. Foi. Não é em Roma, aí foi aquela cidade, como chama aquela cidade que nós fomos? Ah, nós fomos em vários. Ah, Pode ser eu Roma, esqueci. tudo bem. Foi na Itália. Foi na Pode ir, pode passar. Mas não foi em Roma. Aniversário de 2 anos do Isaquinho. Nossa, ele virou um japinha, né, menino? Pode passar. A luta, Aí os meninos. a luta do Rianzinho. Campeonato de boxe de Mogi, campeão. Rian foi campeão de boxe. Você luta boxe? Luta? E o outro, luta o quê? Não luto boxe, não. O outro é mais esperto, então, que você, né? Não. Quando precisar, você chama ele, tá? Pra nós ferrar. Brincadeira, gente. É meu segurança. Ah, Aí. academia, olha. Quando tava vocês nascendo, montaram, tava né? na planta. Exato, tava nascendo ainda. Nascendo a London, né? Isso. Londres. É, Londres. Aí agora tá nascendo. Aí agora já já tá tinha pronto. nascido. Verdade. Pode passar. Ah, foi na inauguração. Eu tava com Foi você. na Foi quando eu conheci Exato. a família. Aí eu conheci. Quando o Renato me contou da sua história, eu já tinha ouvido falar assim: nossa, o cara que vai abrir essa academia. Isso é interessante. Você precisa ver, o cara morava na rua. Eu falei, como assim o cara morava na rua? Aquilo já, né, jornalista, né? Aí eu já comecei a perguntar pro Renato. Aí o Renato contou, fez um briefing da sua vida. Eu falei, eu quero ir no meu programa. Porque a gente olha, né, Keila, você que teve uma vida muito diferente da dele, né? Assim, não tô falando que nasceu rica, mas nasceu numa família estabilizada, que nunca passou fome, eu falo, né? A gente olha uma história como a dele e você fala, nossa, como é que ele conseguiu? Você não pensou isso? Claro, com certeza. É a primeira coisa, como é que É você a primeira conseguiu? coisa que a gente pensa. Como é que você conseguiu? Onde você achou força? Por eles. Primeiro, assim, foi por não viver mais estado de calamidade e humilhação. Então, eu tenho até hoje... Foi você com você, primeiro. Primeiro, assim, eu não aceito, eu me recuso passar por esse tipo de coisa. Então, eu sempre fui um cara disciplinado a ponto de fazer o que precisava ser feito para não ter que passar por aquilo. Então, eu sempre tive disposição para pagar o preço. Então, se o preço era trabalhar muito, eu trabalhava muito. Se tinha que estudar, eu estudava. Se tinha que aprender, eu aprendia. E, então, primeiro por mim. Depois por eles, né? Tipo, eu sei o que eu passei e não é legal. Eu falei, puxa vida. Assim, eu não privo eles de passarem por dificuldades que a vida propriamente dito vai impor. Então, tipo, você precisa estudar, você tem que aprender. E você vai pagar o preço por estudar e você vai pagar o preço por não estudar. Você que escolhe. Mas passar por humilhação, por preconceito, isso eu me recuso a deixar com que eles passem. Então, graças a Deus, meus filhos estudaram nas melhores escolas, tá? Né? Porque eu falei que nada. Acho que eu vou quebrar um padrão de miséria, de repetição de violência, tudo, com eles. Meus filhos vão ser a geração dos Londres que romperam, assim. Eu estou apenas... O meu teto é o piso deles. É para isso que eu preparo. Meninos, qual que é o sonho de vocês? Primeiro, Brian. O meu sonho é, com certeza, acho que dos primeiros, é ter uma família. Acho que ter Deus no coração, que Deus também é meu alicerce em tudo. Então, acredito que Deus no coração é o primeiro de tudo. Depois, um dos meus sonhos também é ter a minha família, ter um filho. Tenho um sonho também de ter filhos. E depois, com certeza, é cuidar dos negócios da minha família, do meu pai, da minha mãe, que eu acho que hoje é o que vai nos sustentar e nos sustenta hoje, e com certeza a intenção é fazer esse negócio triplicar, quadruplicar daqui para frente quando a gente assumir. Nós já estamos, mas tomar a cadeira deles mesmo é fazer o negócio prosperar muito mais do que já está. E você, Rian? Meu sonho é ser empresário. Acho que primeiro quero conseguir tocar os negócios deles antes de ter família, de tudo. Eu tenho aí um sonho de construir uma família, de ser um pai de família, mas antes de tudo eu quero primeiramente ser próspero, quero construir algo melhor do que eles já deixaram ali pra gente. Igual ele falou, o teto dele vai ser o nosso piso. Então, acho que o meu sonho assim é prosperar, ser próspero. O que falar para ele, Keila?
que ele tenha todos os dias que ele seja feliz. Eu falo para ele que é a minha missão. Que ele seja feliz porque o sofrimento já ficou para trás, né? As guerras ficaram para trás. Então, falar para ele que ele é o homem da minha vida, tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei, ele me proporciona. Ele é um... Eu falo que se todas as mulheres soubessem como é ser amada e cuidada, não existiria guerra, porque fariam grandes homens pro mundo. Então... E qual que é a mensagem que o Marcos deixa para quem está assistindo o programa? Não importa onde você esteja hoje, de onde você veio e para onde está indo. Se você não desistir, você chega lá. Não desistir, é isso, né? É isso. Perseverar, Perseverar sempre. é isso. Obrigada por contar a sua que história. agradeço. Adorei, viu? Obrigado. Para vocês também, viu? Meninos, adorei que você arrancava as folhas lá. Não conta isso daí para seus filhos. Não tá? conta pro Isaac. Não conta pro Isaac, não ensina pro Isaac, não vai tá? assistir essa reportagem. Mas eu adorei. Obrigada, Keila. Obrigada a você. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muito mais sucesso para vocês. Obrigado. Com muita saúde, que é o mais importante. Sim. Para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história, que estamos aqui no programa da Marilei para contar histórias de vidas de verdade, tá? Daquelas pessoas que realmente fizeram acontecer. Esse é o programa da Marilei. Entra lá no meu portal, programadamarilei.com.br, e acompanhe toda a nossa programação. Obrigada, até o próximo programa.